Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. Nós seguimos com a redação da ACAF, a proposta sobre a inteligência artificial, no sentido aí de que ela representa uma ameaça à humanidade. Enquanto vocês curtem, comentam e compartilham, ajudam aí essa professora que vos ensina diariamente, eu vou rodar a vinheta. Bora então! Gente, olha só, vocês sabem, né, que a CAF é uma tormenta na nossa vida, então tem muitos vídeos aqui no canal em que eu ensino a redação da CAF, e eu quero que vocês tenham aí uma atenção especial para o uso de alusões, para o uso de repertório coringa, tá? O ideal é que vocês sejam muito autorais na escolha desse repertório, para que vocês não sejam penalizados, né, por esse engessamento, tudo bem? Então, olha só. Vou trazer aqui a redação para nós corrigirmos, tá? A filha fez uma introdução menor, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão, tá? Então vejamos aí. Eu oriento, né, que a introdução ela seja menor, mas você tem que ter cuidado para ela não ser escrita em apenas um período. O que significa isso? P de período é P de ponto, significa que a sua redação foi escrita em apenas um período, tá? Então, o ideal é que você escreva aí no mínimo dois. Por quê? Porque aí você usa dois períodos, no mínimo, e aí você usa os operadores argumentativos, você usa os conectivos, você usa os ganchos semânticos, né? Para articular esses períodos. Vamos lá? Cadê-le o titolo? Cadê-le o titolo? Gente, título obrigatório na Cafiane, tá? Tem que ter cuidado aí. O título tem que ser colocado na redação. Pelo amor de Senhor Jesus Cristo. A partir da terceira revolução industrial, iniciada em 1950, denominada técnico-científica, houve o desenvolvimento da inteligência artificial, que, embora seja um progresso digital, provoca acentuadas problemáticas sociais. Então, você deixou aqui o seu posicionamento claro, né? Mas o ideal é que você reitere aí se isso é um avanço, se esse avanço ele causa uma ameaça, né? Ele inviabiliza aí essas ações das pessoas, tá? Gostei que você trouxe a questão da Revolução Industrial, mas você também poderia ter aprofundado um pouquinho o conceito, né, de uma babadinha. Você poderia até ter apresentado o conceito de inteligência artificial, tá? Para comprovar esse conceito aí, beleza? É essencial destacar, e aí aqui você pode colocar um a princípio, né? Um a princípio, ou em primeiro plano, né? Que a dependência por tecnologia prejudica o desenvolvimento intelectual da maioria dos usuários descontrolados, né? Por que você colocou descontrolados? Nesse sentido, denota-se o agravamento de tal cenário desde novembro de 2022, quando o ChatGPT, tá? ChatGPT foi lançado. Esse é uma inteligência artificial e realiza redações, traduções, trabalhos acadêmicos, entre outros. Assim, pela facilidade ao acesso de conteúdos prontos, somado à preguiça de desenvolver determinado trabalho, muitos o quê? Alunos, estudantes, acadêmicos, quem, tá? Seria importante aí você mencionar quem são essas pessoas, tá? Recorrem à inteligência artificial. Essa situação é preocupante, pois os estudantes negligenciam a oportunidade de aprendizagem no processo de produção. Logo, essa facilidade gera o caos do uso descontrolado e, além disso, a dependência para conseguir executar trabalhos. Gostei aí da sua escrita, mas eu senti que faltou que você apresentasse aí uma alusão, algo que pudesse sustentar o seu argumento, algo que viesse ao encontro daquilo que você está afirmando. Veja que você até fala, né, do chat GPT, você traz ele aí, mas esse fato, ele não dialoga, né, ele não se sustenta em uma afirmação para comprovar esse uso demasiado. Então, talvez se você usasse, né, algum dado que mostrasse isso, as consequências disso, essa preguiça, né, incutida nos jovens, tá? E aí, eu só quero que você coloque, cuide com esse descontrolado, tá? O desenvolvimento intelectual da maioria
de usuários irresponsáveis, daqueles que utilizam a inteligência artificial de uma maneira irresponsável, inconsequente, sem escrúpulos, sabe? Para que você seja assim bem incisiva. Por quê? Porque essas pessoas que fazem o uso da inteligência artificial nessa perspectiva que você elencou, são pessoas que querem tirar proveito da situação, são pessoas que querem obter vantagem de uma maneira ilícita. Então, é nesse sentido que você tem que cuidar e organizar a sua redação, tudo bem? E aí, você poderia ter explicado, né? Que, por exemplo, que esse chat GPT, ele não faz só isso. Então, quando você traz o entre outros ali, nós não temos a ideia, né, do que seria esse entre outros. Então, o ideal seria você já dizer o que ele faz, porque está tendo muita discussão em relação a como o chat GPT, ele traz notícias falsas, ele manipula, ele engana, né? E aí há uma série aí de fatores que devem ser levados em consideração dentro do chat GPT, que não é só a produção de redação, as traduções, os trabalhos acadêmicos, vai muito além disso, o problema é muito mais embaixo, ok? É, e aí, eu quero que também você dê uma ênfase, né, aqui, ó, né? Por que isso é preocupante? Porque o uso dessa inteligência, ela acaba tolhendo a capacidade crítica desses estudantes, a capacidade deles desenvolverem, né, as suas habilidades e competências, a possibilidade deles aprenderem. Então, é importante que você tenha esse cuidado, para deixar muito claro as consequências disso, né? De que maneira isso é um problema, beleza? Ademais, outro fator infeliz é o desemprego estrutural, caracterizado pela modernização tecnológica, que, lamentavelmente, substitui grande parte do trabalho humano. Então, assim, ó, traga aqui no tópico frasal a inteligência artificial. Você precisa mencionar essas palavras-chave, você precisa trazê-las no seu texto. Por quê? Para assegurar que você não está tangenciando, que você não está fugindo da proposta. Então é muito importante que você fale, né, que essa modernização tecnológica advinda da inteligência artificial fez com que várias pessoas perdessem o emprego, etc, etc, etc. Em virtude disso, as oportunidades de emprego é, humanizadas, né, para concordar com oportunidades, diminuem. Como exemplo disso, verifica-se o atendimento de inúmeras empresas por meio da inteligência artificial, que substituiu o serviço de milhares de colaboradores. Quais empresas? Tá? Então aqui você poderia já mencionar essas empresas, você já poderia reiterar quais são essas empresas, mostrar quais são essas empresas, falar, por exemplo, a questão dos aplicativos bancários, né, os caixas de mercado, etc. Essa problemática agrava a pobreza, a miséria e, diante disso, empresários como Elon Musk e pesquisadores assinaram em março de 2023 uma carta com o pedido de pausa no desenvolvimento artificial. É notória a intensificação do caos social como consequência da tecnologia que se move, que se expande de modo desordenado, ok? Então, olha só, a única coisa que você tem que ter cuidado é o quê? Que é reiterar se o Elon Musk e esses outros pesquisadores, eles assinaram isso no intuito de proteger os trabalhadores, ou se tinha algum outro interesse por trás disso. Tá? Então, assim, ó, qual é o interesse deles de não querer que esse estudo aconteça, né? O que está por trás disso, né? O que está por trás dessa inteligência artificial, no sentido de que eles não querem que ela aconteça, tá? Então, assim, ó, eu gostei que você falou do trabalho, eu gostei que você falou da pobreza, mas eu acredito que essa alusão aqui, ó, ela poderia ser substituída por algo que comprovasse realmente essa pobreza, que viesse ao encontro desse aumento do desemprego, tá? De como as relações humanas estão sendo substituídas pelas máquinas e de que maneira isso interfere no trabalhador, como a questão da ansiedade, depressão, enfim, outros problemas aí, tudo bem? Então, talvez reorganizar e reformular nesse sentido.
Portanto, a inteligência artificial descontrolada, né? Então, eu acho que você não deve usar a palavra descontrolada. Por quê? Porque ela é muito abrangente. Então, você está falando descontrolada em que sentido? Em que sentido de tá louca, surtada, ou no sentido de que não tem ninguém controlando o que ela está fazendo, entende? Então, é importante aí ter um cuidado com isso. Causa problemas graves, como a dependência e a substituição do trabalho humano, a dependência, né, lá do trabalho. Dessa forma, outros impasses são acentuados, como a pobreza, a miséria e o caos é como uma bola de neve. Esse final aqui não ficou muito bem. Então, assim, ó, como a pobreza, a miséria e todos os problemas que deles, que delas decorrem. Ok? Beleza? Fechou a conclusão? Ok, só esse finalzinho ajustar. Então, nós precisamos dar uma aprofundada no uso dos repertórios e nós precisamos dar uma atenção especial na argumentação, para que você mantenha a linha de raciocínio, tá bom? A prof quer que você tente escrever, meu amor, na folha específica de redação, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, você escreveu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e meia, né? Palavras na linha. Então, eu quero ver como que isso ficaria na folha definitiva, para ver se você está ultrapassando o número de linhas ou se está faltando linhas, tá bom? Beleza, meu amor? Bora escrever redação, então? Anota, meu amor. A nota vai ser só da FIA. Se você quer ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, acesse o www.profaprisatera.com.br.